Olá, hoje é dia de modelagem aqui no meu canal, então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para aprender a respeito de um personagem da Bíblia que é muito conhecido, que é o Davi. Hoje você vai conhecer 3 características de Davi que fizeram a diferença na trajetória de vida dele. Se você então quer modelar esse comportamento do Davi, se você quer aprender e copiar e colar essa estratégia para a tua vida, fica comigo até o final desse vídeo que hoje você vai aprender. Meu nome é Mariana Giancoli, eu sou terapeuta, especialista em programação neurolinguística e autora do livro e do método Use a Mente a seu favor. A primeira característica que eu quero destacar na trajetória de Davi, afinal, ele era um homem segundo o coração de Deus, é a característica da coragem. Você vê lá no início da história dele já aspectos de coragem, quando ele tem episódios em que ele enfrenta o leão, em que ele enfrenta o urso, até que finalmente ele ganha popularidade enfrentando o rei Golias. Assim, Davi se torna uma pessoa conhecida pela sua coragem. E eu quero trazer aqui para você hoje, a respeito dessa palavra, uma pequena reflexão. Muitas vezes você cria essa ilustração de matar um leão por dia. Já ouviu essa frase? Eu já falou essa frase? A gente tem todo dia um leão para enfrentar. E esses leões, em muitas ocasiões, são leões que a nossa imaginação cria, são problemas que a gente coloca uma proporção maior do que de fato existem. Então, toma cuidado com os leões que você acredita ter que enfrentar todos os dias. Primeiro ponto, filtre o tipo de problema que você realmente tem daqueles que você pode estar criando, reproduzindo, sem ele existir de fato na tua vida. Agora, quando tiver um leão real, quando tiver realmente um problema grande, quando você tiver que enfrentar uma situação que dá o frio na barriga, aprenda com Davi. A coragem, ela é necessária. A coragem, ela vai de mãos dadas com a tua fé. Então, se você tem fé, você também tem a coragem de agir. Se você é uma pessoa que pede instrução, orientação para Deus antes de qualquer decisão, você também recebe dele essa coragem para fazer o que precisa ser feito, ainda que diga contra tudo aquilo que você acreditou até agora. Então lembre que a coragem, ela não é o oposto do medo, ela é a segurança de que com a tua fé você vai conseguir enfrentar qualquer desafio. Afinal, o medo, ele nada mais é do que uma sensação, uma emoção que preserva a tua vida. Se você quer preservar a tua vida, você precisa ter medo. Você não pode sair correndo no meio da rua e correr o risco de ser atropelado. Você não pode se jogar de um lugar alto. Você não pode fazer nada que não tenha a segurança necessária. Então, o medo, ele vem para preservar a tua vida. Porém, quando você precisa dar um passo adiante e enfrentar uma atitude com coragem, você precisa lembrar que se você não está colocando sua vida em risco e nem a vida de ninguém, pronto. Só precisa da orientação de Deus para fazer a escolha certa. Então, assim como Davi, tenha coragem de enfrentar os problemas, tanto os imaginários como os reais que você tem por aí. Segunda característica de Davi é que ele, quando fugiu do rei Saul, uma vez que ele se tornou muito popular a respeito da coragem que ele teve enfrentando o rei Golias, ele precisou passar por um processo. Davi, então, enfrentou um processo de desenvolvimento pessoal. Ele fugiu e ele aprendeu a se defender, ele recebeu um treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Então, ele passou por etapas de aprendizado para se tornar uma pessoa forte. Muitas vezes a gente tem pressa de ser a pessoa forte, ou de ser a pessoa preparada, ou de ser a pessoa que já foi colocada no local estratégico, ou já teve a promoção, ou já chegou no objetivo que queria. A gente tem pressa. Agora, aprenda com Davi, é preciso respeitar o processo. Você precisa ser preparado, treinado para poder receber aquilo que você quer, para poder chegar no lugar que você quer ou alcançar o objetivo que você tem. Então, respeite o processo, adquira paciência, aprenda com ele. Viva cada dia a oportunidade nova de ser treinada, de ser treinado para se tornar aquilo que você de fato quer. Então, o rei Davi, antes de ser rei, ele foi treinado para isso, ele foi
preparado, ele se tornou um guerreiro para ser uma pessoa forte, para ser uma pessoa que saberia que poderia enfrentar situações adversas lá adiante, mas que o processo foi fundamental para ele aprender na dificuldade, nos desafios, na luta, mas que ele foi foi necessário para ele crescer e se desenvolver como um homem, como o rei que ele ia se tornar. Terceiro ponto, ele é uma pessoa fiel a Deus. Então Davi, ele tá longe de ser perfeito, ele simplesmente tinha esse temor. Ele errou muito e toda a história dele conta, né, os erros que ele cometeu. Você já deve saber alguns aí que são mais marcantes. Só que o principal é você lembrar que, embora ele seja uma pessoa, uma figura na Bíblia que mostra a sua sensibilidade ao ouvir a voz de Deus, a sua sinceridade, o seu temor, ele o tempo todo reconhece e se arrepende dos seus erros. Então, isso é fundamental, essa fidelidade ao Deus que também é fiel a você. Se você sabe que errou, reconheça, se arrependa, peça perdão. Agora, continue a tua vida podendo acertar a partir de então. Porque uma vez que você coloca o erro exposto diante de Deus, se arrepende de fato, assim como Davi, você consegue zerar a partir dali e começar de novo. É só você experimentar, é só você fazer esse teste na próxima vez que você realmente abrir o coração e se arrepender de algum erro que cometeu. Então lembre da fidelidade dele com Deus. Ele era um homem que errava, que cometia pecados, que falhou gravemente em diversas situações. E ele também era um homem temente, fiel, que servia, que se preocupava com a opinião de Deus e que estava atento. Você pode ver em Salmos mesmo, Salmos de Davi, o quanto ali ele tinha angústia, ele pedia para Deus o socorrer, o considerar, falar com ele, ficar atento, dar o cuidado necessário para que ele passasse por aquele processo. Então, a fidelidade a Deus é um recurso que Davi teve a favor dele e que Davi depois pôde desfrutar, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Seja também você uma pessoa segundo o coração de Deus, buscando a coragem necessária, respeitando o processo que você precisa passar para o seu próprio crescimento e também sendo fiel a Deus que te criou e que te permite estar aí agora, vivo, assistindo esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que você use essas 3 características de Davi para a tua vida, para que a tua vida seja boa, seja agradável, seja leve, assim como você merece viver. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.